Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E continuando a série de aulas sobre hidrografia, hoje a gente vai falar sobre rio. E como vocês podem perceber, tem coisa pra caramba para falar de rio. Então vamos lá, né? Para começo de conversa, né? Eu já falei sobre ciclo de água na primeira aula. E quando a água, né, que está nos oceanos evapora, precipita aqui em terra, né? Essa água pode passar, né, por várias fases, por vários lugares, e dentre eles, né, ela pode passar por um processo chamado escoamento superficial, né? E mesmo a água que infiltra vai parar em aquíferos, em lençóis freáticos, né? Ela também pode dar origem a uma nascente, né? E aí a água vai, como é que eu posso dizer? Também passar, né, por um processo de escoamento superficial. Então, de certa forma, né, os rios, eles são uma espécie de calha, né, que vai existir na superfície terrestre. Geralmente eles são o ponto mais rebaixado, mais baixo aí dos diferentes lugares, que vai, né, drenar a água, né, em direção a lagos, em direção ao oceano e às vezes em direção a lugar nenhum, né? Porque a água vai infiltrando, infiltrando, infiltrando no meio do caminho até que ela desaparece, né? Vai alimentando um aquífero. Bem, mas vamos por partes. Primeiro, o que é um rio? Né? Rio é uma via de escoamento das águas superficiais e subterrâneas de uma determinada localidade. Tem vários nomes, né, que às vezes são dados de acordo com o tamanho: córrego, ribeirão, rio, né? Mas geralmente é tudo rio, né? Embora, eu sempre digo isso para meus alunos, né? Eu uma vez fui viajar para Manaus e lá em Manaus eu descobri que era rio, né? Essas porcaria que a gente tem aqui no Sudeste não chegam nem perto de um rio Negro, de um rio Solimões, que são imensos, né? De uma margem à outra. Mas enfim, então o rio, né? Ele é o ponto mais rebaixado aí de uma superfície por onde a água, né? Que precipitar, ela vai escoar, né? Às vezes, no caso de uma montanha ou de uma formação mais alta, né, a gente vai ter o derretimento do gelo e essa água do derretimento também escoa. Isso aqui que vocês estão vendo na figura, né? Vou aproveitar até a figura para falar que tudo aqui é uma bacia hidrográfica, né? A bacia hidrográfica é uma área, né, que vai ser drenada por um conjunto de rios, né? Percebam que eu tenho aqui, ó, vários rios, né? Então, dependendo de onde a chuva cair, a água vai ser drenada, né, para um desses rios, né? E aqui estão os limites da bacia hidrográfica, né, que são como é que eu posso dizer? O ponto mais elevado do desse telhado, né? Se fosse um telhado, a gente chamaria de cumeira. E agora até fugiu da minha cabeça a palavra. São divisor de águas, né? É o que vai dividir a água. Choveu para o lado de cá, vai para uma outra bacia hidrográfica. Bem, aqui, ó, quando a gente olha, né, a, a vida de um rio, né, o caminho que ele percorre, né, isso é o curso do rio, né? Então, curso, caminho do rio. E aí esse caminho ele vai começar na nascente, vai terminar na foz do rio. E geralmente a gente usa, né, algumas palavrinhas para falar do curso do rio. Curso superior ou curso alto, curso intermediário ou curso médio e curso inferior ou curso baixo. Notem que isso tem a ver com o relevo, né? Por causa da gravidade, o rio vai nascer numa parte mais alta e a água vai escorrer até a parte
mais baixa, né? Só naquele desenho clássico Caverna do Dragão que tem um rio que vai correr ao contrário, que vai subir. Mas exceção disso, né, os rios vão descer. Então, o curso superior ou alto é a região perto da nascente. Curso intermediário é o meio do caminho e o curso inferior é a região perto da foz do rio, onde ele termina. Bem, eu já falei para vocês o que é a bacia hidrográfica, né? A bacia hidrográfica é um conjunto de rios, como aqui, ó, a bacia amazônica, que vai drenar, né, todo esse pedaço aqui do território brasileiro e de alguns países da América do Sul. Então, é uma área drenada por um conjunto de rios, né? A rede hidrográfica é o conjunto de rios que drena uma determinada área, que drena uma bacia hidrográfica, né? Aqui no meio, ó, tem um divisor de águas, né? Que se chover aqui, né? Parte da água escorre para cá, parte da água escorre para cá. Gente, lembra daquele negócio, né? Voz ativa, voz passiva, né? Então aqui são os rios que drenam e aqui a área que é drenada, né? Mas acho que deu para entender a ideia. Eu coloquei também a definição, né? Para se alguém tiver dúvida, não vou repetir de novo. Aqui é a bacia de um rio lá de Portugal, né, que é o Rio Douro, né? Então aqui é a área drenada pelo Rio Douro de Portugal e dentro dela dá para ver essas linhazinhas azuis, né, que é a rede hidrográfica do Rio Douro. Então tem o Rio Douro, que é o rio principal, né, e os vários afluentes aí desse Rio Douro. Bem, uma bacia hidrográfica, ela vai ter aí, né, vários elementos, né? Então a gente vai ter os rios, né, o rio principal da bacia hidrográfica, né, os afluentes, e todos, né, seja o rio principal ou afluente, vão ter um começo e vão ter um fim. Então o começo é as nascentes. Percebam que as nascentes, ó, elas vão ficar nos pontos mais altos do terreno, tá? E o fim é a foz do rio, né? E aí cada um desses afluentes, ó, ele também vai terminar, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, um rio, posso chamar ele de principal, e aqui esse afluente, o fim dele, a foz dele é desaguando aqui, né? Depois esse daqui vai terminar desaguando aqui, né? E aí vai sobrar o principal que vai ter o curso, né, mais longo, tá? Bem, divisor de águas, acho que vocês já entenderam a ideia, né? Ele divide a água, é o ponto mais alto aí do terreno, também chamado de interflúvio, que vai separar os flúvios, que vai separar os rios, né? E leito do rio é onde o rio dorme, né? Onde está sempre molhadinho, onde ele está correndo, né? Aquela região ali que costuma sempre ter água. Aqui uma outra visão da mesma coisa, né, para a gente ver aí outros elementos do rio. Então aqui estão os divisores de água, né, a nascente lá longe, né? A gente tem aí a margem direita e a margem esquerda do rio. Percebam que eu sempre olho o sentido do rio, né? Então eu vou ficar de costas para a nascente, a direita vai ser a margem direita e a esquerda, né, vai ser a margem esquerda. Vertente é um outro nome para o lugar, né, onde vai verter o rio, ou se chover, né, a água vai escorrer por essa direção, são vertentes. Percebam que no caso desse rio, né, como as margens aqui são bem baixas, né, não é tão íngreme, essa várzea vai aparecer, a gente pode chamar essa margem aqui de várzea ou planície de inundação, né? Se chover demais, o rio vai sair do seu leito e vai alagar a várzea, né? Por isso que tinha a expressão futebol de várzea, né? O lugar mais rebaixado ali do rio, onde as pessoas jogavam bola, né? E em grandes cidades a gente invadiu a várzea, loteou, vendeu, ocupou a várzea, construiu avenida na várzea e depois não dá para reclamar que a várzea alaga, né? O rio às vezes vai buscar o que é dele. E aqui tem uma palavrinha esquisitinha, né, que é o talveg. O talveg é o ponto mais baixo do leito do rio, né? É o lugar aí mais profundo aí ao longo, né, do curso do rio. Bem,
Aqui, ó, dá para ver vários tipos de vales que são, ao longo do tempo, escavados pelos rios, né? Isso aqui é o vale normal ou vale em V, né? V, v de vale, né? Acho que deu para entender, né? Então, o rio vai erodindo, mas ele vai erodindo quase que os lados aí meio que de maneira igual, formando um V, né? O vale dissimétrico, como o nome diz, né? Ele é dissimétrico. Aqui, ó, tem uma erosão maior, aqui tem uma erosão menor, né? Às vezes essa parede aqui é a rocha mais resistente, aqui é um terreno mais friável, né? Mais suscetível à erosão. Aqui, ó, vale em cânion ou garganta, né? Quando tem uma erosão muito grande, né, num determinado terreno, né, geralmente em áreas mais secas, né, forma-se cânion, porque aí não vai ter chuva escorrendo pela vertente, né? Só vai ter a erosão do rio que vai cavando, 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 né? E o vale em U ou calha, né? Ele é mais aberto aqui, né? Fundo aplainado, uma planície uma várzea, né, maior aqui do ladinho. Bem, Foz é onde o rio termina, né? E aqui eu peguei alguns exemplos de foz, né? A gente tem a foz em estuário, quando o rio termina em um canal só, né? Tá aqui, ó, desaguando em um canal, né? E a foz em delta, quando ele vai se dividir em vários canais, né? Tem esse nome de delta porque é um triângulo aqui, ó, de ponta cabeça, né? E a foz do Rio Amazonas, ela é especial. Ela é uma foz em delta e estuário. É uma foz que a gente chama de mista, né? Então, desse ladinho aqui, ó, no lado do Amapá, tem a ilha de Marajó aqui, mas várias ilhazinhas menores formando um delta. E do lado direito, aqui onde está o Pará, né? Embora a ilha do Marajó pertence ao Pará, né? Mas onde está Belém, capital do Pará, né? Eu tenho aqui um estuário, né? Quer dizer, eu não tenho, né? Quem tem é o Rio Amazonas. Bem, aqui a gente consegue ver padrões de drenagem, né? Como a água que vai caindo no terreno, né? Ela vai sendo drenada. Então, é muito comum essa drenagem dendrítica aqui no Brasil, né? Onde as rochas vão ter uma resistência uniforme, né? Forma aquela bacia hidrográfica que a gente está acostumado a ver, que lembra uma folha, né? E aqui, o padrão de drenagem radial, que geralmente envolve, né, o topo de um planalto, um vulcão, uma região mais elevada. Se alguém aí está tendo obra em casa, né, vai olhar no monte de areia depois de uma chuva, né? Ele vai ficar parecido com isso daqui, né, com padrão aí radial de drenagem. Bem, a gente pode classificar os rios também quanto ao relevo, né, onde o rio vai passar. Então, isso daqui é um típico rio, são típicos rios de planalto, né? Rios de planalto são rios encachoeirados, né? Rios que têm cachoeiras, quedas d'água, corredeira, né? São rios geralmente bons para geração de eletricidade, para fazer hidrelétrica. São ruins para navegação, né? Isso aqui é uma tromba d'água, né? Aqui é duas fotos, mas ela é ruim, né? Porque dá para ver de lado e depois a pessoa tirou de um outro ângulo, né? Mas assim, tromba d'água é quando chove na cabeceira de um rio e de repente do nada chega muita água numa cachoeira, né? Aqui tem um vídeo bem legal, é só clicar no link que vocês conseguem visualizar bem esse fenômeno da tromba d'água. É a causa de maior mortes em cachoeira, né? Porque vai levando tudo no caminho. Se tiver alguém tomando banho de cachoeira, acaba ou soterrado por sedimentos que estão sendo carregados pela enxurrada, ou se estiver na parte superior, acaba sendo levado junto. Rios de planície, né, já são rios que têm essas curvas. A erosão, a sedimentação, né, acontece bastante sedimentação, inclusive, né, mas ele também erode, ele também retira sedimentos de um lado, coloca do outro, né, e vai formando essas curvas que são meandros, né. Vocês estão vendo aqui um rio, ó, ao longo de 28 anos, né, o quanto mudou o curso dele ali na região amazônica, né? Vocês veem aqui os meandros se desenvolvendo, se anulando, né? Então é toda erosão e sedimentação. Rios de planície geralmente são bons para navegação, para transporte.
E é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.